Esse ano a gente trabalhou no projeto de criança para criança, com a matéria de ciências. Então a primeira coisa que a gente fez foi, primeiro, aprender na prática, através do laboratório. Então as crianças iam lá e faziam os experimentos e através dessa prática eles tiravam as conclusões deles e aí voltávamos para a sala. Na sala de aula a gente abria os livros, cada um ia ali lendo uma parte, até porque é bilíngue, e no processo bilíngue eles precisam também treinar esse falar, e aí eles foram lendo e tendo mais posse dessa parte pedagógica. Aí, depois que a gente terminava a matéria do livro, com eles protagonizando, eu não dei aula de ciências, eu não fui lá na frente da sala de aula e fiquei falando e lendo com eles. Então eles liam e aí a gente montava a história. Quando a gente ia montar a história, eu propus para eles que a gente explicaria aquela matéria para uma outra criança. Então, como eles fariam uma história sobre, por exemplo, magnets, que essa história fosse contada por uma criança aprender aquela matéria. Então a gente ia fazendo essa história, eu abria na lousa, no computador, ia escrevendo com eles, do jeito que eles queriam, com o livro aberto. Então muitas vezes, inclusive, eles liam parte de como estava escrito no livro, porque eles queriam que fosse bem explicado para outra criança, dando os exemplos deles, tudo eles gostam muito de dar exemplo. E através dessa história já montada, toda escrita, eles tinham a liberdade de desenhar sobre aquilo do jeito que eles quisessem. Então, muitas vezes eles fizeram história, por exemplo, duas crianças que moravam um na frente do outro, eram vizinhos, e eles tinham acabado de sair de uma aula super legal de sounds, então eles tocaram instrumentos e tal, e aí um falava para o outro, então eles tinham personagens nessa história. E teve outras histórias que eram eles mesmos falando, então eles narrando o que era aquele conteúdo que eles tinham acabado de aprender. Então eles tinham completamente liberdade de fazer qualquer desenho que eles quisessem. Aí eles desenhavam, acabou o desenho, a gente fotografa, põe na plataforma, que é bem fácil de fazer inclusive, e depois na última aula dessas matérias, eu trago eles, eu faço por fileira, e cada um lê uma frase que se sente confortável, porque também tem algumas palavras que alguns... essa parte eu não acho tão legal, posso falar de outro assunto, posso falar mais ali pra frente? Pode. E aí a gente ia gravando, eu gravo no meu próprio celular também, eles gravam a parte da história deles, todo mundo quer gravar, sempre. Os que não fazem, não gostam muito de falar tanto inglês, eles fazem frases menores, e tem os que querem falar mais, a gente deixa. E aí, acabando essa parte de gravar os áudios, a gente manda para a plataforma e manda para a produção, e tá feito. O que eu senti muito nesse processo foi que, por vir através deles, o aprendizado a partir deles e como eles explicariam para os outros, é que eles aprenderam muito mais, as respostas nas provas que a gente precisa aplicar foram muito mais de autoria deles, então a gente percebe que não decoraram o livro inteiro, aquela coisa de eu tenho que saber, não, era uma coisa que eles sabiam, eles tinham domínio da matéria, e aumentou a média da sala do que dos bimestres anteriores para quem não estava fazendo através do processo de criança para criança.